Já toquei muitos corações presenteando com este bolo e não precisa ter habilidade nenhuma para fazer. É um pão de ló com recheio de creme saboroso. Faz você também. Feito por você, demonstra muito mais amor. Eu vou começar untando uma assadeira redonda com margarina e depois polvilhar com farinha de trigo. Tudo feito de maneira bem simples, sem nenhum equipamento ou método especial. E para o bolo, eu vou bater 5 claras em neve, deixando as gemas separadas numa vasilha. Depois vai adicionando as gemas uma por uma e bate até ficar um creme fofo e mais claro. Diminui a velocidade da batedeira e, mais sem desligar, vai acrescentando 2 xícaras de açúcar refinado. E em seguida, uma xícara de leite quente. Eu aqueço no micro-ondas por 1 minuto e meio. Agora eu dou uma paradinha, desligo a batedeira e vou acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo peneirada e 1 colher de fermento em pó. E eu já dou uma misturada com uma espátula, porque quanto menos você bater essa massa agora na batedeira, mais fofinha, melhor vai ficar a massa. Ela fica mais aerada e desenvolve menos o glúten dela. Agora é só levar em forno moderado para assar e enquanto isso nós vamos preparar o recheio do bolo. Coloca na panela uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite com o soro, meio litro de leite e deixa um pouquinho no fundo para dissolver o amido de milho, que vai ser 3 colheres de sopa, 1 colher de chá de baunilha. Liga o fogo e agora nós vamos cozinhar este creme até engrossar. Olha, e mexe constantemente para não grudar no fundo da panela. E mesmo depois que ele estiver assim com bolhas, continua mais 1 ou 2 minutos para que fique bem cozido o creme. Agora eu vou transferir para uma outra vasilha, cobrir com papel filme e esperar que esfrie o creme e o bolo depois de assado. Bolo assado, vou deixar esfriar e agora nós vamos montar o bolo. Passa a faca na beiradinha para desgrudar o bolo e dá uma levantadinha na lateral e desenforma sobre uma boleira ou então sobre este cake board, que são esses papelões, porque no caso este bolo eu vou dar de presente. Agora corte o bolo imaginando que nós vamos dividir ele em 3 partes, porque nós vamos colocar 2 camadas de recheio. Você vai ver que esta massa é bem fácil de lidar, não quebra fácil. Coloque o recheio e na próxima camada eu vou te mostrar como eu molhei o bolo. Eu não filmei nessa. E eu gosto de deixar o bolo bem recheado, com uma camada bem generosa. Espalhe o recheio e nas beiradinhas nem precisa colocar muito. A gente não vai colocar cinta de contenção, nada de especial. Nós vamos fazer o bolo de uma maneira bem simples, fácil, para que você possa reproduzir. Coloca agora o outro pedaço de bolo e nós vamos novamente partir agora essa parte na metade. É só ir cortando e girando o bolo que você consegue facilmente. Eu gosto de cortar o bolo com uma faca de pão, eu acho mais fácil. Retire esta parte do bolo cortada e nós vamos tornar a fazer o recheio. E agora eu vou te mostrar como eu molho cada parte do bolo. Eu uso esta vasilhinha que eu comprei especificamente para isso e aqui dentro eu tenho mais ou menos umas 2 colheres de leite condensado que eu diluí na água. É só isso. Você pode usar também, molhar o bolo com guaraná ou então uma calda de açúcar. Eu acho mais fácil assim. E aí você vai molhando sem encharcar demais, mas para que o bolo fique molhadinho. Aí é claro, né? A água você vai usar uma água filtrada. Agora coloca o restante do recheio, espalha, cobre com a outra parte do bolo e vamos umedecer também esta parte. Depois de umedecer, corte as beiradinhas do bolo que estiverem sobressaindo e cubra o bolo todo com papel filme, para não ressecar, porque nós vamos deixá-lo na geladeira de um dia para o outro. Já é dia seguinte, vamos preparar a cobertura. Eu vou fazer um merengue italiano, que é o marshmallow. Só que antes de começar o merengue, eu vou deixar uma calda de chocolate pronta. Coloca numa vasilha 3 colheres de sopa de açúcar refinado, 3 colheres de chocolate em pó, 3 colheres de leite e 1 colher de chá de margarina. Leve ao fogo até ferver essa mistura. Reserve uma vasilha, porque quando a gente colocar o marshmallow, aí nós temos que passar rapidamente essa cobertura para que dê aquele efeito bonito, brilhante. Agora vamos fazer uma calda de açúcar em ponto de fio. Vai colocar 2 xícaras de açúcar refinado e meia xícara de água. Mistura bem e depois não mistura mais. Deixa ela levantar a fervura até ficar no ponto de fio. Eu vou te mostrar como. Quando você levanta a colher com um pouco da calda, a primeira porção cai líquida e depois cai em gotas. São essas gotas que nós vamos observar. Já eu te mostro como. Neste ponto, quando já está cheio de bolhas, nós vamos começar a bater as claras. Aqui você já pode observar que ao invés de só gotas, já começam a se formar pequenos fios, mas ainda não está no ponto. Eles devem se tornar mais longos.
Mais um tempinho e aqui você já observa que a calda escorre em ponto de fio, já não cai mais em gotas. E é bom observar corretamente o ponto da calda, porque senão o merengue não vai ficar firme. Ele desanda, ele fica molengão. Mas é só seguir esse passo a passo certinho que você não vai errar. Eu já fiz e errei bastante vezes até acertar o ponto correto. Agora, com a batedeira ligada, você vai despejar essa calda quente sobre as claras. Vai colocando aos poucos e você vai ver que ela vai dobrar de volume. E quando terminar de colocar toda a calda, bate um pouquinho mais ainda para que fique totalmente firme. Olha, este é o ponto perfeito do merengue. Ele fica brilhante e bem firme. Olha como ficou. Retira o filme que você cobriu o bolo e nós vamos passar a cobertura agora. Com uma espátula, você vai passando o merengue em volta do bolo. E aí você vai alisando como der, mas não se preocupe que não tem que ficar aquele liso perfeito, porque por cima do merengue nós ainda vamos espalhar a calda de chocolate. E às vezes formam picos. E aí toda essa irregularidade deixa o bolo bonito também. Depois que passou o merengue por toda a lateral, cobre também por cima do bolo, espalhando cuidadosamente todo o merengue pela superfície do bolo. E eu não sei se você notou, eu estou usando aqui por baixo do bolo o prato giratório do micro-ondas. Facilita na hora de você girar para cobrir o bolo. Com uma colher, vai passando a calda de chocolate nas laterais do bolo. A calda deve estar quente, tá? Se esfriou, dá uma aquecida no micro-ondas. E aí, em cima do bolo, nós vamos despejar com a colher uma porção dessa calda e depois fazer movimentos circulares com a colher. Essa vai ser a decoração, mas não fique presa a isso. Faça como achar mais bonito, se solte, que essa decoração sempre fica bonita. Limpe as beiradinhas com um paninho ou então com um papel toalha. E ainda pode decorar com raspinhas de chocolate, morango, pisales. Que tal fazer um bolo deste e presentear alguém? Feito por você, demonstra muito mais carinho. E se gostou, já se inscreve no canal para mais conteúdos como este.